Amém, graças a Deus, irmãos. Vamos prestar nosso culto de louvor e adoração ao nome do nosso todo-poderoso Deus, a Jesus Cristo, nosso Senhor, que ressuscitou. O pastor Derli está juntamente com a sua família no encontro de famílias para pastores. Ele pediu que eu o substituísse nessa noite e trouxesse uma palavra. Pediu aos irmãos que abram suas Bíblias em Mateus 28, verso 6, que diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde ver onde ele estava. Amém, aleluias. O nosso Senhor ressuscitou. Quando Maria Madalena e mais uma Maria foram ao sepulcro para ver como que estava ali o sepulcro, eles receberam a notícia de que Jesus havia ressuscitado. E para nós termos uma noção, Isaías, lá no capítulo 9, no verso 6, profetizou que um menino nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é poderoso, é maravilhoso, é conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa profecia, ela se cumpriu 700 anos depois. Em Gálatas 4:4 está escrito: na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Então, foi profetizado há 700 anos, e como que nós vimos aqui na leitura, como ele tinha falado, ele iria ressuscitar. E nós cristãos que conhecemos a palavra, temos na nossa mente que ele também vai voltar para nos buscar, que eu e você a cada dia estejamos preparados, para quando a trombeta soar, nós possamos nos encontrar pelos méritos da cruz de Cristo, dignos de sermos habitantes da nossa morada celestial, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então temos motivos de alegria. O nosso Senhor vive, o nosso Redentor reina de eternidade a eternidade, e Ele vem nos buscar. Que alegria com o nosso coração, porque nós sabemos o que estamos fazendo e para onde que nós vamos. Nós não estamos nesse mundo à deriva, nós temos um conhecimento da palavra, da promessa, do amor de Deus derramado sobre as nossas vidas, e aguardamos a vinda dEle, para que possamos ser chamados para morar com Ele na eternidade. Amém? Pai, nós te louvamos, te adoramos, engrandecemos o teu santo nome, tributamos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, com gratidão em nossos corações, porque tu és fiel e cumpre com toda a sua palavra, e sabemos que um dia o Senhor voltará. Nos prepara, Senhor, para que nesse dia possamos encontrá-lo e fazermos morada contigo na eternidade. Receba o nosso culto de louvor, de adoração, de gratidão ao teu santo nome, em Cristo Jesus, amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo capítulo 12, mas nós leremos logo na sequência. Êxodo capítulo 12, do verso 1 a 13, a gente vai ler alguns versículos, para nós compreendermos o contexto da Páscoa, e como está aqui, a mensagem é o significado da Páscoa. E é chegada a Páscoa. E o que é Páscoa? Páscoa traz consigo bastante confusão. O que é Páscoa? Páscoa é ovo de chocolate? O símbolo da Páscoa é o coelho? Afinal, o que se comemora na Páscoa? É o que nós veremos na sequência. A palavra Páscoa no hebraico é escrito Pessah, que significa passar sobre. Foi quando Israel, após 400 anos de escravidão, foi liberto miraculosamente por Deus, constituindo o seu povo. A Páscoa era o pacto de Deus com o povo de Israel. Deus cuidaria do povo de Israel e lhe seria um povo obediente. A sua instrução está em Êxodo, capítulo 12, de 1 a 13, que nós leremos, para ter uma noção do que é Páscoa, o contexto, para que nós venhamos estar falando na sequência. Então, lá em Êxodo, capítulo 12, o versículo 1, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anuncie a toda a comunidade de Israel, no 10º dia desse mês, cada família escolherá
um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do 1º mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nesta mesma noite, assarão a carne no fogo e comerão acompanhado de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo deverá ser assado, incluindo a cabeça, as pernas, as vísceras, enfim, todo, no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não puderem ser consumido antes de amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e com o cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nesta noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Deus, sou o Senhor, mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Então nós vemos essa passagem e nós conhecemos a palavra, conhecemos a história de que Moisés foi separado por Deus para livrar o povo depois de 400 anos de escravidão, depois do povo estar clamando a Deus para que os livrasse dessa escravidão, dessa opressão que o povo estava sofrendo debaixo de Faraó e do Egito. E nós sabemos também que 9 pragas antes foram jogadas sobre o Egito. E a palavra de Deus diz que após cada praga, o coração de Faraó era endurecido. E ele não permitia, então, que o povo fosse embora. E assim sucedeu as 9 pragas. E aqui nós vemos daí a 10ª praga, que é essa da execução de todos os filhos primogênitos, dos filhos de Israel, bem como de todos os animais. E como nós vimos aqui, uma instrução do Senhor para aquele povo, então, separasse um cordeiro de 1 ano, sacrificasse, e usasse aquele sangue para passar nas laterais das portas e na parte superior, que quando o anjo da morte passasse por aquele lugar, passasse por cima onde tinha a marca. Aleluias! E hoje nós temos a marca do Cordeiro em nossas vidas. Nós também temos essa marca nas nossas vidas e nós veremos a seguir. Nesse contexto, observa pelo menos 3 aspectos: o Cordeiro, os participantes, que era o povo de Israel, e o sangue do Cordeiro. E nós vamos fazer uma análise desses 3 aspectos separadamente. Em seguida, juntaremos as suas partes e, por fim, comparando com a pessoa de Jesus, buscaremos entender um pouco mais sobre o significado da Páscoa cristã. Afinal, a Páscoa judaica era também uma profecia verdadeira, real, que se cumpriria em Cristo. O Cordeiro deveria ser sem defeito, macho e de 1 ano, versículo 5. Pois com 1 ano o cordeiro, o cabrito, ele já era considerado na idade adulta. Tratava-se de um símbolo de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme João 1,29. Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que começou o seu ministério com 30 anos,
E para o povo judaico, um homem, para estar na sua plenitude de idade, é 30 anos, considerado adulto. Então, com 30 anos, Jesus começa o seu ministério. E foi sem pecado. Veja o que Pedro narrou sobre o sangue do Cordeiro. Em 1 Pedro, capítulo 1, os versos 18 e 19, está escrito assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados, não foi pago com simples prata ou ouro, que se perde o valor, mas o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Então a Páscoa do Antigo Testamento lá, que é o passar por cima, que foi o livramento que Deus trouxe ao povo de Israel, é hoje o sangue de Jesus em nossas vidas, é a marca da promessa em nossas vidas. Nós temos essa marca, nós temos essa garantia, essa proteção do nosso Senhor. O cordeiro deveria ser comido com pães asmos ou ázimos, isto é, sem fermento, porque o fermento simboliza a corrupção. E o fermento na época não era químico, era comida estragada, que era misturada com comida boa, para que houvesse o fermento. Eles deveriam comer esse pão sem esse fermento, para que fosse puro, para que não houvesse corrupção. E também com ervas amargas, símbolo da amargura da escravidão. Tudo na Bíblia tem um símbolo, tudo na Bíblia tem uma simbologia, direciona para alguma coisa. Nós vimos aqui que o fermento diz que é o pecado, e todo o fermento colocado numa massa leveda a massa, e o pecado na nossa vida faz com que nós nos distorcemos, que nós nos afastamos da presença de Deus. E aqui as ervas amargas era a escravidão, o sofrimento que aquele povo estava passando naquela época. Por isso que Paulo chamou Jesus de nossa Páscoa, como lemos em Coríntios, capítulo 5, de 7 a 8, que diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Porque quando Cristo entra em nossas vidas, irmãos, nós vamos, com o passar do tempo, ficando parecido com Ele. Se isso não acontecer na nossa vida, alguma coisa está de errado. Se eu digo que sou cristão, mas as minhas práticas são as mesmas do velho homem, não há mudança, não há transformação, isso significa que Jesus não fez a obra na nossa vida. Nós não demos permissão para que Ele completasse a obra em nós. O que eu fazia, eu não faço mais. Por exemplo, os irmãos estão cansados de eu falar do meu testemunho, mas eu era um alcoólatra. Hoje, num dia como hoje, numa hora dessa, a coisa estava meio feia. Mas Jesus me encontrou, e houve essa transformação. Então precisamos ser transformados. Quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus entra na nossa vida, tem que ter mudanças. E por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que sempre estar fazendo uma análise, uma autoanálise da nossa vida. O que nós praticávamos antes de conhecer Jesus, nós continuamos praticando? Se sim, nós temos que repensar a nossa vida cristã. Porque como muitas pessoas não levam em consideração, mas aqui quando o anjo da morte passou, só foi poupados aqueles que tinham a marca do sangue. Irmãos, quando Jesus voltar, e muitas pessoas acham demorado Jesus voltar, mas cada pessoa que falece, que morre, Jesus voltou para essa pessoa já. E como que a pessoa está? Se ela não está preparada com a marca da promessa em si, coberto com o sangue de Cristo, você vai ser levado para o inferno, irmão. Porque eu preciso estar debaixo da cobertura, eu preciso ter uma nova vida, eu preciso estar revestido desse sangue. E a Páscoa que nós comemoramos é isso, é Cristo Jesus em nossas vidas, transformando-nos, preparando-nos para aquele dia que Ele vem nos buscar, para morarmos com o nosso Deus na eternidade. Amém, aleluias.
O cordeiro simbolizava a obra de Jesus. Sua morte simbolizava a morte de Cristo por nós. Por causa do sangue do cordeiro na Páscoa, Deus passou por cima dos hebreus. Por causa do sangue de Cristo, Deus passa por cima de nós e não nos condena. Porque nós sabemos, irmãos, que nós somos falhos, pecadores, mas nós temos o Espírito Santo em nós. E quando nós pecamos, o Espírito Santo acende um alerta dentro de nós para que nós nos reconciliemos com Deus. E nós temos que nos consertar para que quando Jesus passar por cima, nós estejamos arrependidos dos nossos pecados, para que nós não sejamos condenados. O segundo aspecto é o participante. A Páscoa deveria ser celebrada em família, versículo 3 e 4. Israel deveria se ver como uma comunidade e não como uma massa de escravos. Trata-se, pois, de um símbolo da igreja, que é uma família, a família de Deus. Cristo nos salva para que nós vivamos em comunhão, para que nós participemos da igreja, para que eu e você tenhamos a comunhão dos santos. E nós vemos nos tempos de hoje muitos desigrejados, pessoas que não querem se submeter a uma igreja, submeter a umas normas, porque querem decidir a sua vida por si mesmo. E nós sabemos que dentro das igrejas tem falhas, tem dificuldades, tem erros, porque eu sou falho, você é falho. E como que no mundo, numa congregação de pessoas imperfeitas, alguém quer vir lá de fora e achar perfeição aqui dentro, se ele também é imperfeito? Nós temos que ter a consciência, irmãos, que nós vamos falhar, nós vamos pecar, e nós não conseguiremos suprir as expectativas todas dos nossos irmãos. Mas nós precisamos viver em comunhão, em comunidade, para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, para que haja conhecimento, para que eu adquira conhecimento e esse conhecimento venha fazer transformação no meu dia a dia, na minha vida, para que eu receba instrução, para que eu receba direção, para que eu receba capacitação do Espírito Santo para seguir minha caminhada com Cristo e na comunidade da fé. As pessoas deveriam comer preparados para a viagem, apressadamente, versículo 11. Outro simbolismo, eles eram peregrinos. O Egito não é o lugar deles, eles tinham um destino, uma pátria. Da mesma maneira, um cristão compreende que nós somos peregrinos desse mundo. Nós somos passageiros aqui, irmãos, e nós sabemos disso. Nós já perdemos entes queridos, amigos nossos que partiram, e isso vai acontecer com nós também. E muitas pessoas dão tudo de si para essa vida, para essas coisas que vão passar, para essa vida que vai se acabar, e muitas vezes não dá atenção à palavra de Deus, que vai nos levar para a eternidade, para a pátria celestial, para a nova Jerusalém, para Canaã celestial. Então os nossos olhos não podem estar somente aqui, nós temos que estar com os nossos olhos fitos em Cristo Jesus na eternidade, porque nós somos finitos, irmãos, nós vamos morrer, nós vamos deixar as coisas para trás. E a Bíblia fala muito bem numa passagem de um homem lá que colheu bastante, até teve que desmanchar os celeiros, construir novos celeiros para guardar as coisas, e aí a alma dele se regalava e disse: minha alma se alegra, agora eu tenho bastante coisa, posso viver tranquilo. Aí veio a palavra do Senhor para ele: louco, e se essa noite te pedirem a tua alma, para onde que você vai? Então eu e você moramos temporariamente aqui nessa terra, nós somos uma passagem por aqui, mas nós temos que saber que nós somos filhos, cidadãos celestiais, e nós temos que construir a nossa morada celestial a cada dia, numa vida de comprometimento, de compromisso com o reino, com a palavra, com a nossa comunidade de fé. Amém? Nenhum de nós viverá para a semente, todos iremos daqui para a terra prometida. A igreja compreende que é peregrina e que tem uma pátria melhor, como lemos em Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 está escrito assim: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e é de lá que aguardamos ansiosamente a volta do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 11, do versículo 14 a 16 diz assim: evidentemente, quem fala desse modo espera ter a sua própria
pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Deus tem preparado um lugar para nós, e Deus não se envergonha dos seus filhos. Deus tem prazer nos seus filhos, e nós, em contrapartida, também temos que ter prazer de estar na presença do Senhor, prazer em ler a Bíblia, para que nós possamos aprender a cada dia mais, e conhecer esse Deus, um amor tão grande, para que eu e você a cada dia possamos ter gratidão em nosso coração, porque esse amor é demais, esse amor é tremendo, nós não merecíamos e Ele nos amou. E muitas pessoas acham que Jesus não vai voltar, mas Ele vai voltar, irmãos, Ele vem nos buscar. Em João 14, versículo 1 a seguir, diz assim: não deixem que o seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Isso são palavras de Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu lhe teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho por onde eu vou? Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Aí Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não existe atalhos, irmãos, para chegar no céu. Não existe um plano B para chegar no céu. É Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Precisamos passar por esse caminho, para que nós não nos percamos, para que eu e você possamos habitar a Canaã celestial, pelos méritos da cruz de Cristo, o nosso Senhor, o nosso libertador. Amém? Somos peregrinos em busca de uma pátria melhor, cujo acesso é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. E o terceiro elemento aqui é o sangue. O sangue é a cobertura que nos salvará. À meia-noite cairia juízo sobre o Egito, mas onde houvesse o sangue aspergido nas laterais das portas e no umbral em cima, haveria salvação e não haveria juízo, como no texto que nós lemos, no versículo 12 e 13. Simbolizava o sangue de Cristo, derramaria na cruz para nos livrar do poder das trevas e da condenação eterna. Como lemos nas passagens das quais João fala sobre isso, em João 8, 34 a 36, a primeira carta de João fala no capítulo 1, no verso 7 a 9, sobre a questão do sangue de Jesus, que nos livra, que nos purifica e que nos habilita a termos a vida com Deus na eternidade. O sangue do Cordeiro foi derramado e aspergido nas portas da casa dos judeus, significava que eles estavam cobertos. Deus passaria por cima da casa e não a julgaria. Da mesma maneira, quem está coberto com o sangue de Cristo, quem crê no seu sacrifício na cruz pelo pecador, está coberto e não será condenado, conforme João 3,16, que todos nós conhecemos, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa parte, irmãos, é crer, e Deus é tão bom, que Ele sabia que nós não conseguimos compreender. Jesus, quando foi assunto ao céu, Ele envia o Espírito Santo, para trazer entendimento ao nosso coração, para abrir os nossos olhos espirituais, para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça, para que nós nos arrependêssemos e nos dobrasse diante desse amor tão grande que é Cristo Jesus, tendo confessá-lo como Senhor, Salvador da nossa alma, da nossa vida. O sangue do Cordeiro de Deus nos cobre do juízo divino. Amém? A Páscoa do cristão não é ovo de chocolate, nem um símbolo de coelho, porque você imaginou, irmãos, que alegoria sem fundamento nenhum, coelho e ovo, nada a ver, mas está aí uma festa para ser celebrada pelo povo. Mas nós cristãos temos o conhecimento do que é a Páscoa, passar por cima, livramento, salvação,
E eu não sou contra, irmão, você comprar um chocolate, um presente para presentear alguém, desde que você tenha consciência de que a verdadeira Páscoa é Cristo Jesus em nossos corações. Amém? Isso é a festa popular, como nós falamos. A verdadeira Páscoa é a celebração de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Aleluias! Cristo é a verdadeira Páscoa. Ele morreu numa semana de Páscoa, encerrando assim o trato de Deus com Israel, fazendo surgir outro povo, a igreja de Deus, constituída no mundo todo, por multirracial, não tem cor, não tem nação, é para todo mundo, e atemporal em todo o tempo. Jesus, ele não faz acepção de pessoas, ele inclui todo mundo no seu amor, e quer que todos nós sejamos salvos. A ceia do Senhor substitui a Páscoa, pois é a celebração do sangue da nova aliança. Mateus 26, 17 e 18 fala sobre isso. Lucas 22, de 14 a 20 também fala sobre isso. Essa nova aliança cancela a antiga. Hebreus 8, versículo 13 diz assim, que a celebração da ceia é a nova aliança. A velha ficou ultrapassada, porque Cristo estabeleceu uma nova aliança na cruz. Quando nós celebramos a Páscoa, quando nós celebramos a ceia, e ceia o que é? É nós trazermos a lembrança, esse grande amor, que logo nós participaremos da ceia do Senhor aqui, é um memorial, para que eu e você sempre se lembre desse amor tão grande. E lá em Eclesiastes 3:21 diz que eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança. Jesus Cristo é a nossa esperança, irmãos. Jesus Cristo, o seu amor, já provado por nós naquela cruz, é a nossa esperança. O cristão na Páscoa lembra disso. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele sempre foi a verdadeira mensagem da igreja. 1 Coríntios 15, do versículo 1 a 4 diz assim: Cristo morreu por nossos pecados, como o cordeiro que morreu para que os israelitas tivessem liberdade, mas Cristo ressuscitou. Esta é a diferença. Por isso que vale a pena crer nele e viver em novidade de vida, na comunhão da igreja local. Nós precisamos viver em comunhão, nós precisamos viver essa novidade de vida. Eis que todas as coisas se fizeram novas, em Cristo tudo é novo para nós. Deus não lembra do nosso passado, Deus nunca vai nos condenar pelo nosso passado, se verdadeiramente nós o aceitemos como Senhor e Salvador. É o presente que conta, é o momento que nós estamos na presença dEle que conta, que eu e você possamos sempre estar buscando a presença desse Deus, glorificando. Então a verdadeira Páscoa é nós poder dizer que Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu por nós, para nos dar a salvação. Fomos inseridos na igreja, a família da fé, vivemos em comunhão e constante celebração a caminho do céu. O sangue do Cordeiro de Deus nos cobre do juízo divino. Aleluias! Nós estamos debaixo desse sangue, irmãos. Nós estamos debaixo desse amor tão grande, demonstrado por Cristo, que assumiu o amor de Deus por nós. E hoje nós podemos estar alegres, comemorando essa Páscoa, que é Jesus Cristo, que pagou o nosso pecado, que nos deu a eternidade pelos seus méritos, e que eu e você possamos comemorar esta Páscoa, a de que Cristo nos livrou, e assim seremos cidadãos celestiais, em nome de Jesus. Amém, irmãos?